Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é dedicada ao sistema por unidade, conhecido como PU na engenharia elétrica. O que é esse sistema e como converter para esse sistema e por que trabalhar na unidade PU. Portanto, vamos à nossa aula. O sistema por unidade, conhecido como PU, o sistema por unidade, PU, é muito utilizado na engenharia elétrica, né? O sistema por unidade tem como abreviatura PU. Ele é um meio conveniente de você expressar as grandezas elétricas em PU. Quais são as grandezas elétricas que podem ser expressas no sistema por unidade, conhecido como PU? As impedâncias, as correntes, as tensões e potências, muitas vezes expressas em PU, em vez de ohms, amperes, volts, watts. Então, nós trabalhamos em alguns momentos da engenharia elétrica, nós trabalhamos com o sistema por unidade, o sistema PU. O valor PU, ele é definido como a relação entre o valor da grandeza, você tem uma grandeza X, então PU é a relação entre o valor da grandeza X e um valor da mesma grandeza tomada como base. Então você tem o valor da grandeza e um valor que você toma como base dessa mesma grandeza. E a grandeza convertida para PU é o valor real da grandeza dividido pelo valor de base da grandeza. Vamos imaginar o seguinte, você tem uma tensão de 100 volts, né? É uma grandeza real de 100 volts, e a base que você está utilizando é 200 volts. Qual é o valor dessa grandeza em PU? Vai ser 100 dividido por 200. Então, o valor da grandeza em PU é o valor real da grandeza dividido pelo valor de base, ok? Por exemplo, se eu tenho uma tensão de base, se a minha tensão de base for 127 volts, as tensões de 120, 127 e 220 em PU, como que elas vão ficar no sistema por unidade? Então, basta dividir o valor da grandeza real, por exemplo, 120, dividido por 127, onde 127 é o valor base. Eu vou ter 0,94 PU, ou 94% PU. A outra grandeza, 127, é 127 dividido pelo valor de base. Vai dar 1 PU, ou 100%. E a última grandeza real, que é 220, eu vou converter para PU. Então, vai ser 220 dividido pelo valor de base. Então, é 220 dividido por 127, que dá 1,73, ou em porcentagem, o valor de PU, 173%. Então, a grandeza por unidade, né, ela é o valor da grandeza real dividido pelo valor de base adotado. Agora, por que utilizar o sistema PU? O uso em PU, ele conduz a cálculos bem mais simples. Por exemplo, quando você vai fazer a determinação das correntes presumidas de curto-circuito em sistemas elétricos complexos, né? Então, em sistemas elétricos complexos, quando você vai calcular a corrente presumida de curto-circuito, é interessante você trabalhar com a unidade PU. Outra vantagem do PU é o seguinte, a grande vantagem também é que o produto de PU por PU, o valor é dado em PU, diferente quando você não trabalha na unidade PU. Então, a vantagem de se utilizar o sistema PU reduz nos cálculos mais complexos de sistemas elétricos, quando se deseja calcular as correntes presumidas de curto-circuito, faz-se a conversão
para PU, que eu mostrei o que é o PU e vocês já sabem agora como fazer a conversão em PU. Vamos a um exemplo agora. Eu tenho um exemplo em PU de um sistema monofásico. Vamos entender aqui. Considere o sistema monofásico apresentado na figura 1. Então, vamos entender a figura. Eu tenho um gerador que tem uma impedância ligada a uma linha, né? A qual esse gerador alimenta uma carga. Então, na carga indutiva, ela consome 100 kVA. O fator de potência dessa carga é 0,8 indutivo e ela é alimentada por um gerador síncrono, está aqui, por meio de uma linha de transmissão, por exemplo, cuja impedância da linha é 0, aqui é 0,24, está errado, tá? Aqui é 0,24, mais J 0,08. A tensão na carga é 200 volts, está aqui, ó, tensão na carga, 200 volts. Corrigindo aqui, olha, é 0,24, tá? 0,24, mais J 0,08. Então, a impedância do gerador, da linha, né, na verdade, impedância da linha, tensão na carga 200 volts, essa carga consome 100 kVA e fator de potência 0,8. Quais são os valores de base adotados? Adotamos o valor de base para a potência aparente 100 kVA, que é o valor de base. O valor de base para a tensão é 200 volts, ou 0,2 volts. Então, vamos trabalhar com 100 kVA para a potência aparente, como valor de base, e a tensão de base 200 volts, ou seja, 0,2 kV. Vamos transformar todas essas grandezas em PU. Então, vamos lá. Qual vai ser a corrente de base? A corrente de base vai ser quanto? Vai ser a tensão, ou vai ser a potência aparente dividido pela tensão de base. Então, a minha corrente de base é a potência de base dividido pela tensão de base. Então, é 100 dividido por 0,2, certo? Então, eu vou ter uma corrente de base de 500 amperes. A corrente de base é a potência aparente dividido pela tensão de base. Então, é potência de base por tensão de base. Está aqui. Já encontrei a corrente de base, 500 amperes. Agora eu tenho que normalizar e encontrar a impedância de base. Qual é a impedância de base? A impedância de base é a tensão ao quadrado, não é? É a tensão ao quadrado, dividido pela potência de base, que é o SB. Então, por que isso? O que é a potência? A potência SB é igual a U ao quadrado, né? U ao quadrado sobre Z, que é a impedância de base. Então, por isso que aparece ao quadrado aí. Então, Z de base é a tensão ao quadrado dividido pela potência de base, que é 100 kVA. Aqui é 0,2, então é 0,2 ao quadrado vezes 1000 aqui, para representar em kVA, dividido por 100. Então, logo, eu já tenho a impedância de base. Então, através das potências de base e tensão de base, eu encontrei corrente de base e impedância de base. Relembrando aqui, a impedância aqui é U ao quadrado dividido por S, pela potência, né? Bom, os valores relativos em PU da linha, como é que a gente faz a conversão dessa impedância em PU? Está aqui. É 0,024, que é aqui, né? Eu corrigi aqui é 0,24, na verdade é 0,024, tá, pessoal? Então, a correção é feita aqui. Então, vocês vão pegar, para converter em PU, 0,024 mais J008, que está aqui, dividido pela impedância de base, que é 0,4.
Logo, a impedância em PU da minha linha elétrica, ali da minha linha de transmissão, é 0,06 mais J 0,21. E a tensão na carga em PU? A tensão na carga, né, 200 volts? Então, vai ser, como é que eu converto? Vai ser a grandeza 200 dividido por 200. Logo, eu tenho a minha tensão em PU na carga, que é 1 PU. 1 PU. E a potência na carga não é 100 kVA? Então, a grandeza é 100 dividido pela grandeza de base, que é 100. Portanto, em PU na carga, eu tenho S em PU da carga é 1, U em PU da carga é 1 PU. Então, assim, a gente fez essa conversão para a unidade de PU. Aí vocês podem observar que a unidade de PU ficou a tensão na carga 1 PU, a potência na carga ficou 1 PU e a impedância da linha 0,06 mais J 0,21 PU. Lembrando que aqui é 0,024, tá? Bom, agora com isso aqui, você poderia pode calcular a corrente na carga em PU. Qual é a corrente na carga em PU? Não é a tensão em PU dividido pela potência em PU? Então, é 1 dividido por 1, que vai dar a corrente em PU, 1 com ângulo de 0. E a tensão em PU na carga, na sua forma complexa, lembrando que a carga ela é indutiva, 0,8, né, que é o fator de potência, logo o ângulo da tensão na carga vai ser 37 graus. Portanto, em PU na forma complexa é 1 com ângulo de 37, porque a carga é indutiva. Portanto, você tem uma defasagem de 37 graus. Está aqui em PU. A tensão no gerador em PU. Quanto que vale a tensão no gerador em PU? É a tensão na linha, que é a tensão na linha, mais a tensão na carga. Então, U do gerador em PU vai ser Z em PU vezes I em PU mais U em PU. Quanto que é Z em PU da linha? 0,06 mais J 0,21 vezes a corrente em PU, que é a corrente pelo gerador, que está aqui, ó, 1. Vezes isso mais a tensão em PU na carga, que está definida aqui, que eu vou colocar na forma complexa, retangular, 0,8 mais J 0,6. Somando tudo isso, é 0,86 mais J 0,8. Convertendo para a forma polar, isso vai dar 1,75, um ângulo de 43 graus. Logo, a tensão em volts no gerador, se eu quero calcular a tensão em volts no gerador, não é? Em volts agora, para converter, voltar para volts, qual é a base? 200. Então, eu multiplico tudo por 200. Aí eu volto na tensão do meu gerador, que é 234 com ângulo de 43. Então, aqui eu mostrei um exemplo, né? Por que aplicar a grandeza em PU? Porque facilita os cálculos, como eu já tinha comentado anteriormente. Vamos agora para o sistema trifásico, como é feita essa conversão. Para o sistema trifásico, vamos anotar aqui que a tensão de fase em um sistema trifásico, entre fase e neutro, é a tensão de linha dividido por raiz de 3, certo? Não podemos esquecer disso. Tensão de fase é a tensão de linha, que é entre fases, dividido por raiz de 3. Para o sistema de conversão de bases, F de base vai ser igual a 1 sobre raiz de 3 vezes o de linha de base, tá? Para PU, U em PU, por exemplo, eu quero PU em linha, em tensão de linha. U em PU é U de fase, que é a grandeza medida dividido pela grandeza de base, o F de base. Ok? Da mesma forma, isso aqui, U de fase,
O de fase de base vai ser a mesma coisa que eu fizer a relação. O de linha de base, tá? Para você ter a grandeza em PU. Só lembrar dessa relação aqui em cima para que possa ser aplicado. Então, vamos imaginar o seguinte, no exemplo de um sistema trifásico. Vamos admitir que eu tenho uma tensão de linha de base. Qual a tensão de base? 10 kV. Então, eu tenho uma tensão de base de 10 kV. Qual é a tensão de fase de base? Basta dividir por raiz de 3. Então, a tensão de linha de base é 10, foi dada. Agora, eu vou achar a tensão de fase de base, que vai ser 10 dividido por raiz de 3, ok? Para uma tensão de linha 4,16 kV, qual é o valor em PU, por exemplo? Se eu fosse calcular o valor disso em PU, aí eu teria que fazer a conversão. Então, aqui eu só estou dando um exemplo que eu dei um valor de base de tensão de linha de 10 kV e eu converti para o valor de base, porém, fase neutro, né? Que é a tensão de fase. Agora, vamos para um exemplo. Então, eu tenho uma tensão de linha de 4,16 kV. Essa é a tensão que eu tenho de linha. A tensão de fase vai ser 4,16 dividido por raiz de 3, vai dar 2,4. Em PU, como que eu representaria isso em PU? O valor da linha é 4,16, o valor de fase é 2,4. Eu quero saber o valor em PU. O valor de base dado foi 10, então basta eu pegar o valor aqui, 4,16, eu botei 4,15, né? 4,16, 4,15 não vai fazer a diferença, dividido por 10. Logo, eu tenho o meu valor em PU. Posso também dividir 2,44 pelo valor de base. Qual é o valor de base? 5,77. Vai dar o mesmo valor, 0,416 PU. Já para as potências, nós vamos trabalhar o seguinte, para sistema equilibrado, a potência trifásica é 3 vezes a potência em uma fase, certo? Então, a potência de base, ela vai ser 3 vezes a potência de base da fase, né? E o sistema em PU vai ser a potência trifásica medida, né, a grandeza real dividido pela grandeza de base, né? Ou S sobre SB. Vamos imaginar que eu tenha um sistema trifásico cuja potência de base que eu vou adotar é 30.000 kVA. Se eu pegar 30.000 kVA e dividir por 3, eu tenho a potência de base por fase. E se eu tenho um sistema trifásico de 18.000 kVA, eu divido por 3, eu tenho 6.000 kVA. Qual é a potência em PU? Eu posso pegar 18 e dividir por 30, que é a mesma coisa que pegar 6.000 e dividir por 10.000. Logo, se eu quero converter uma grandeza de potência em PU, eu vou ter 0,6 PU. Dessa forma, a gente encerra a aula. Foi utilizado o livro do Ademaro Cotrim de instalações elétricas. Obrigado a todos vocês.